Bom dia, meus irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa reunião virtual. E nesta manhã de domingo, vamos procurar fazer uma reflexão em relação aos ensinamentos do Evangelho, seguindo os nossos estudos, os nossos encontros. Vamos então à nossa oração para início. Elevemos o pensamento. Abençoa-nos, Mestre Jesus, nos envolvendo com vosso amor e a vossa luz. Que nesta manhã possamos sentir a presença dos vossos mensageiros ao nosso lado. Que tenhamos condições de manter a boa sintonia e que possamos extrair dos ensinamentos de hoje lições para a nossa intimidade e que assim tenhamos condições de melhorar cada vez mais o nosso comportamento e que possamos também melhorar as nossas virtudes, combatendo assim os nossos vícios íntimos, melhorando a nossa conduta, caminhando na vossa direção dia a dia, com força de vontade e confiança nos ensinamentos que recebemos através do Evangelho. Assim seja. Meus amigos, hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 27. Pedi e obtereis. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto, e estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidas. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhes, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, perdoe também os vossos pecados. Se vós não perdoais, vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará também os vossos pecados. Isso está em São Marcos, no Evangelho de São Marcos. O que nós observamos aqui e aprendemos com o Evangelho e a doutrina espírita é que a qualquer momento nós podemos nos conectar com o Criador. Mas é importante que façamos de maneira correta, ou seja, que nós entremos em concentração, que a gente procure encontrar um local apropriado e para que nesse local nós estejamos em condições de elevar o nosso pensamento, buscando a sintonia com a espiritualidade superior, com o nosso anjo protetor, com o nosso Mestre Jesus, e que assim tenhamos condições de elevar o nosso pensamento até Ele. E nós podemos, neste momento de concentração, fazer pedidos variados. Tudo podemos pedir ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus. Mas nós já estamos numa fase de desenvolvimento espiritual, onde já compreendemos que existem coisas que não nos convém ficar pedindo ao nosso Pai, nem a Jesus, porque não seremos atendidos naquilo que não será útil para nós, naquilo que não nos fará bem. Por exemplo, muitas pessoas gostam de pedir, fazem preces, solicitando que ganham na Mega Sena, na loteria, porque passam por dificuldades financeiras, econômicas e acham que isso é uma maneira de melhorar a sua condição, a sua vida. Só que não adianta esse tipo de pedido, esse tipo de oração,
Porque se nós recebemos aqui uma existência com todas as condições apropriadas para a nossa melhora comportamental, todos os meios estão à nossa disposição, foram colocadas pela providência divina à nossa disposição para que nós possamos melhorar os nossos sentimentos. Certamente, se nós pedirmos algo que vai nos trazer riqueza, essa riqueza será prejudicial. Nós não temos capacidade para administrar a riqueza que cai no nosso colo, literalmente, através da sorte, sem que nós tivéssemos nos esforçado, sem que nós tivéssemos nos preparado para lidar com a fortuna, com a riqueza. Então, o que significa isso? Significa que nem tudo aquilo que nós pedimos será concedido pelo nosso Pai, porque não nos convém. Muitas vezes estamos passando por dificuldades de saúde, enfermidades, durante muitos anos, e nós oramos pedindo ao Pai que nos dê a saúde, que nos tire essas dores, e percebemos que não somos atendidos nesses pedidos. Aí nós vamos acreditar que Deus não está olhando pela gente, que o Pai não gosta da gente porque não atendeu o nosso pedido e não nos livrou daquelas dores, daquele sofrimento? Certamente que não. Nós já temos maturidade para compreender que se algo está acontecendo conosco é porque ali existe uma razão de ser, que nós precisamos aprender a extrair do acontecimento lições que vão fazer com que a gente se engrandeça, que a gente melhore, que a gente enxergue a vida de uma outra maneira. Lembremos daquela passagem do nosso Mestre Jesus, enquanto ele carregava a sua cruz, muito pesada, já debilitado, machucado, e várias vezes ele caiu. Uma outra pessoa foi chamada naquele momento e carregou a cruz de Jesus durante algum tempo, durante alguns metros, aliviando um pouco aquele fardo que Jesus estava carregando. Mas em seguida, aquela cruz, aquele madeiro, foi retornado novamente ao nosso Mestre. Ele teve que continuar o seu caminho carregando a sua cruz. Isso também acontece conosco. Certamente, quando a cruz é muito pesada, o nosso fardo é muito difícil, Deus vai possibilitar uma maneira de nós termos esse fardo, essa cruz, aliviado, o seu peso aliviado. Mas não vai tirar da gente aquele fardo, porque esse fardo é a consequência daquilo que nós praticamos no passado. Se nós praticamos erros no passado que levamos sofrimento ao nosso próximo, certamente o fardo que nós estaremos carregando hoje é um fardo pesado, é um fardo de sofrimento, porque nós precisamos resgatar os erros que nós cometemos. Isso faz parte da justiça de Deus. Outra coisa também que precisamos compreender é a respeito da necessidade de agradecermos tudo o que nos acontece. Porque nós, muitas vezes, agimos como os filhos mimados. Apenas pedimos isso, pedimos aquilo, queremos isso, queremos aquilo. Mas nós dificilmente agradecemos aquilo que nós já recebemos. Dificilmente fazemos isso. E precisamos mudar esse ponto de vista e criar esse hábito do agradecimento. Mas algumas pessoas podem pensar assim: nossa, minha vida é tão difícil, eu passo por tanta dificuldade, eu ganho tão pouco, muitas vezes eu não consigo nem emprego, tenho dificuldade até em me alimentar, tenho dificuldade até onde morar. Meus irmãos, mesmo numa situação difícil, nós sempre teremos motivo para agradecer ao nosso Pai, porque sempre nós teremos um local para dormir, sempre vamos ter alguém que vai nos amparar, mesmo quando não temos ninguém, nós temos condições de nos abrigar até embaixo de uma ponte.
Até isso nós temos que enxergar o lado bom. Nós temos que agradecer tudo aquilo que nós recebemos. A vida, a existência que nós estamos passando agora, só pelo fato de estarmos aqui, não importa as dificuldades, as dores, as doenças, só pelo fato de estarmos aqui já é motivo de agradecimento. Porque muitos outros espíritos ainda aguardam a oportunidade de retornar à vida material e não conseguiram. Nós, graças a Deus, nós tivemos esse merecimento, mesmo diante dos erros que já cometemos, dos fardos que nós estamos carregando. Já tivemos esse merecimento e por isso nós estamos aqui. E esse já é o motivo também de elevarmos o pensamento ao nosso Criador, ao nosso Mestre Jesus, e agradecer a oportunidade dessa existência. Tudo o resto que está aqui, nós corremos atrás, seguindo os ensinamentos do Evangelho. Pedi e obtereis, buscai e achareis. Ou seja, precisamos nos empenhar em melhorar a nossa condição aqui nessa existência, mas com o coração em agradecimento pelas mínimas coisas que nós conseguimos. Precisamos ter essa consciência. E também sempre elevando o pensamento ao nosso Pai, louvando, reconhecendo a existência de Deus, reconhecendo tudo que Ele nos fez e colocou à nossa disposição, toda a oportunidade que recebemos de mudar e melhorar a nossa realidade, a realidade que nós estamos. E depende justamente da nossa boa vontade em melhorar as condições que nos encontramos. E dessa maneira, nós também podemos, em nossas orações, louvar ao Pai pela existência dele, reconhecendo que Ele está junto de nós, reconhecendo que Ele sempre vai atender aqueles pedidos que serão úteis à nossa existência. Eu quero então fazer a leitura de um pequeno trecho do Evangelho que fala a respeito da prece. Não afeteis de muito orar, porque não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. É outro ensinamento que recebemos, porque muitas pessoas falam, eu não faço oração, eu não faço uma prece, porque eu não sei o que falar, eu não sei falar bonito. Nada disso é necessário. A única coisa que nós precisamos ter é sinceridade nas nossas palavras e nos nossos pensamentos. Sinceridade, apenas isso. Apenas precisamos nos recolher num local adequado. Isso durante o exercício, Porque com o aprendizado, nós não precisamos nos recolher a um local apropriado. Nós simplesmente podemos parar em qualquer lugar onde nós estivermos, mas nos concentrarmos naquele instante, equilibrar os pensamentos e fazer uma oração em agradecimento ou pedindo alguma coisa para nós ou para o nosso próximo. Então, a todo momento nós podemos nos dirigir ao Criador. Outra lição muito importante na doutrina espírita é a respeito daquilo que nós podemos pedir ao nosso Pai. Já aprendemos que tudo que nos acontece faz parte das leis de Deus, a respeito que são as dores, muitas vezes, e as alegrias também, são consequências do nosso comportamento, das decisões que nós tomamos. Então, quando nós estamos aflitos, precisando de ajuda, nós simplesmente podemos elevar o pensamento e pedir essa ajuda. Mas temos que pedir ao nosso Pai que Ele nos dê força
força para que possamos superar essas dificuldades, porque certamente essas dificuldades vão passar. Nós temos que ter certeza a respeito disso, porque o nosso Pai está do nosso lado, Ele não está distante da gente. Não é necessário ficar gesticulando, não é necessário ficar gritando, falando alto para que nosso Pai nos ouça. Ele está do nosso lado. Vamos lembrar de um dos atributos de Deus, que é a onipresença e onisciência, porque Ele tem conhecimento de tudo o que nos acontece. Nós estamos envolvidos pelo amor de Deus. Nós estamos envolvidos no fluido universal. Esse fluido universal, criado pelo nosso Pai, é o condutor dos pensamentos. Num momento em que eu passo a pensar, em que eu exercito a força do pensamento e me dirijo ao Criador, automaticamente ele já toma ciência daquilo que eu estou pensando, daquilo que eu estou pedindo. É lógico que o Pai nos conhece, Ele sabe das nossas necessidades antes da gente pedir a Ele. Mas nós temos que exercitar a humildade. Nós precisamos ser humildes no sentido de nos dirigirmos ao nosso Pai, no sentido de nos colocarmos como criaturas que estamos necessitados da presença e da ajuda do Pai. Isso é humildade. E os espíritos protetores que estão ao nosso lado, que são os encarregados também de levar as nossas preces, os nossos desejos até Deus, eles também serão os executores, a partir da autorização do nosso Pai, eles serão os executores da concretização daquilo que nós pedimos. São os espíritos superiores que nos auxiliam, que nos protegem, que estão conosco também. São os mensageiros de Deus. Então, a partir do momento em que nós pedimos com humildade e sinceridade, nós vamos receber aquilo que for importante para nós. Por isso que com a maturidade espiritual aprendemos que muito mais importante do que pedir isso ou aquilo, é importantíssimo pedirmos força e resignação para que possamos compreender os acontecimentos da vida, para que não nos revoltemos com esses acontecimentos e para que tenhamos força de superar essas dificuldades e sempre caminhando, sempre dando um passo à frente, sem revolta, sem medo, mas com esperança de dias melhores e que certamente esses dias virão. Então, esses são as nossas reflexões para amanhã desse domingo. Que possamos extrair desse nosso encontro lições que servirão para a nossa intimidade e que tenhamos condições dessa maneira de não termos medo ou nenhum receio de nos dirigirmos ao nosso Pai e pedir para que Ele nos dê força, para que Ele nos console nos momentos de dificuldade. Vamos elevar o pensamento para a nossa oração final? Mestre amado, que possamos através dessas lições ter forças para suportarmos as dificuldades da nossa existência. Que tenhamos condições também de compreender que podemos apenas elevar o pensamento ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos Espíritos superiores, e que eles receberão os nossos pedidos, que eles nos ouvem a partir do momento em que pensamos neles, e que dessa maneira possamos manter a sintonia com a espiritualidade superior, para que possamos ter a confiança necessária de darmos prosseguimento às nossas missões, à nossa jornada aqui nessa existência material. Assim seja. Meus amigos, mais uma vez agradecemos
a presença de todos, a conexão que estabelecemos nesta manhã de domingo. E que possamos assim seguir a nossa jornada para essa semana com força suficiente de suportarmos as dificuldades que são naturais da nossa existência. Fiquem na paz de nosso Mestre Jesus. Assim seja.